Paz do Senhor a todos. Festa, né? Bom, eu vou começar falando sobre o meu ano de 2015. Foi um ano maravilhoso, com muitas experiências com Deus, sobrenaturais. E eu sempre fui o tipo de menina que nunca foi muito atraída pelo mundo natural. Eu nunca achei o mundo natural muito legal. Eu sempre gostei muito das coisas espirituais. Eu sou pecadora como qualquer um de vocês, mas o mundo espiritual sempre me atraiu mais, desde pequena. Quando eu ia em cultos, reuniões e de pequenos grupos, eu via mulheres falando nos dialetos que eu nunca havia visto na terra, e eu ficava, extasiada. Eu queria saber o que era, o que se tratava aquilo. Quando eu soube que era a língua dos anjos, eu fiquei, Jesus, sabe? E esse ano eu tinha muitas indagações acerca do mundo espiritual, o que era o mundo espiritual, o que era guerra espiritual. E esse ano eu pude, minhas perguntas foram sanadas, vieram respostas de todo lado do Senhor Jesus, foi do próprio Deus. E o motivo dessas experiências foi que eu andei com um homem durante todo esse ano. Um homem maravilhoso, um homem lindo, completamente irresistível. O sobrenome dele é Santo, e ele é comparado com uma pomba. Uma curiosidade muito linda sobre a pomba é que, devido à sua visão excepcional, são por vezes utilizadas como auxiliares na busca por pessoas perdidas e também em missões especiais de salvamento. E para quem conhece esse homem, sabe que ele tem muito a ver com isso. O nome dele é Espírito Santo. Irmãos, eu sou completamente apaixonada pelo Espírito Santo. Completamente apaixonada. E foi por causa dele que eu tive diversas experiências com o mundo espiritual. Foram experiências bem pesadas, de arrepiar até o último fio da cabeça, mas foram experiências magníficas que eu nunca vou esquecer. Bom, eu quero começar, para falar a verdade, meu testemunho mesmo é sobre a minha conversão. Isso só foi um paliativo. Eu quero deixar Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa foi a primeira palavra que o Espírito Santo do Senhor me deu. Palavra linda, né? Não tem como não se apaixonar por esse homem. E a minha conversão foi bem assim. Teve 3 dias de seminário aqui, seminário da família, e eu vim sozinha. Por incrível que pareça, os 3 dias. Meus pais são do tipo que preza muito a família, eles amam a família. Eles estão sempre buscando de Deus a melhor forma de criar eu e meu irmão. Quando tem de puxar a orelha, puxa, né, papai? E não, mamãe. Mas eles amam a família. Deus ama a família. Satanás não ama a família. Por que um pai e uma mãe se pode 2 papais, 2 mamães? É assim que ele fala. E meus pais amam muito a família. Mas nesse seminário eles não vieram. Veio só eu, sozinha. Porque era o Espírito Santo já trabalhando. Eu estava no seminário quando tudo aconteceu e foram 3 dias de seminário. Eu vim no seminário. Primeiro dia eu vim, segundo dia eu vim. Eu saí daqui chorando. Eu saía daqui aos prantos. E eu saía daqui e eu pegava o ônibus chorando. Eu passava na roleta chorando. Os passageiros ficavam olhando para minha cara. E quanto mais eles olhavam, mais eu chorava. E eu não parava, eu não conseguia entender o motivo do choro. Mas era o Espírito Santo trabalhando. E isso sucedeu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, meus pais tiveram uma conversa comigo. E essa conversa, na minha casa é sempre assim: a gente tem que fazer uma viagem, vamos sentar com todo mundo e vamos conversar. Ou às vezes sobre relacionamento, a gente precisa melhorar o relacionamento aqui em casa, vamos todo mundo sentar junto, vamos conversar. Nesse dia eles tinham que tratar algo comigo, particular meu. Então no final da conversa eu cheguei e falei assim: mãe, quero mais não.
ah, eu tô me sentindo bem, não quero mais, não quero mais. E aí a minha mãe falou, toda autoridade dada por Deus, não, você vai sim. E eu, tá, eu vou entrar no ônibus, eu obedeci, melhor obedecer. Então eu entrei no ônibus e vim, sentei aqui no meio e fiquei aqui no meio. Do jeito que eu sentei, eu fiquei. Eu estava tão cansada, sabe quando seu coração só sabe chorar? Minha alma estava dilacerada. Eu estava como se alguém me balançasse, como se tivesse uma peça solta. Assim eu estava. Então, a palavra correu, tudo mais, e nesse dia era o Norival que estava pregando. E aí, no final da reunião, o Norival chamou todos os jovens aqui, que ele queria abençoar todos eles. E então, eu vim aqui na frente, fiquei aqui, o Norival estava olhando nessa direção. E então, ele fez uma pergunta um tanto inusitada, e aquilo me pegou de surpresa. Ele perguntou, quem quer se reconciliar com Deus? Aí eu falei, não, eu não vou levantar a cabeça não. Tá tudo bem comigo, não vou levantar a cabeça. Aí eu olhei para um lado, tinha alguns jovens levantando a mão. E falei, não, eu não vou levantar a cabeça. Eu senti, irmãos, que alguma coisa no ar estava acontecendo. E que eu tinha que sair daqui naquela hora. Eu estava assim, ai meu Deus, eu preciso sair daqui porque tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo, mas meus pés estavam no chão pregados, eu não conseguia me locomover. Então o Norival desceu daqui com um salto. Nem eu sei explicar como ele caiu daqui, você sabe? Eu não sei explicar. Ele caiu daqui e tocou no meu coração. Quando ele tocou no meu coração, ele começou a ministrar tudo que eu havia vivido por um tempo. Irmãos, quando ele começou a ministrar, é como se uma presença, eu não sei de onde ela saiu, eu não sei de qual canto ela saiu, mas ela saiu e ela se posicionou atrás de mim. Eu não sei bem o tamanho dessa pessoa, mas era uma pessoa muito grande e de uma beleza descomunal. E então, tudo que é como se tudo pegasse fogo. Eu vi isso nos meus olhos espirituais. E tudo foi queimando. Isso no espiritual, tá? Ninguém aqui viu. Então eu fui sentindo. E um amor foi aquecendo meu coração. Hoje eu amo com mais facilidade. Por causa dessa presença, desse homem. E essa presença foi me queimando. E Norival Júnior foi ministrando. Então eu saí daqui, fui pra minha casa. E eu lembro, gente, que quando eu estava aqui, tudo foi me mostrado no mundo espiritual. Foi como que escamas caíssem dos meus olhos. Sabe aquilo de peixe? Que o peixe tem? Como se fossem escamas mesmo. E eu consegui ver aquilo caindo dos meus olhos. Quando aquilo caiu dos meus olhos, aquela presença me abraçou. E quando ela me abraçou, a gente se uniu, a gente virou um. E hoje essa presença está aqui dentro. É o Espírito Santo que mora em mim. Irmãos, eu sou completamente apaixonada pelo Espírito Santo. Se tiver de falar do Espírito Santo, fale direito. Eu sou completamente apaixonada. Ele é o meu noivo. O meu corpo é do Espírito Santo. A minha mente é do Espírito Santo. Os meus planos, os meus sonhos são do Espírito Santo. A minha vida é do Espírito Santo. E eu saí daquela noite chorando, claro. E peguei o ônibus. Quando eu peguei o ônibus, eu fui chorando. Cheguei em casa e falei, mãe, pai, o Espírito Santo falou comigo. Mãe, quanto tempo perdido, não foi? Quanto tempo perdido. E meus pais ficaram atônitos assim. Mas a menina saiu de um jeito e voltou de outro. Como assim? Irmãos, naquela noite eu dormi. Depois disso eu não comi nada. Eu não comi durante 3 dias. Não comi e nem bebi. Foi algo espiritual. Não tem como uma pessoa não beber água durante 3 dias. Não sei se sobrevive. Mas eu sobrevivi. Porque eu sei que foi Deus. E então, eu me lembro que eu fui dormir naquela noite. Quando eu dormi naquela noite, eu tive um sonho. Um sonho muito feio. Muito feio. Eu não desejo esse sonho para ninguém. E eu sonhei com um local que vocês conhecem muito bem. Que todos vocês ouviram na vida de vocês toda.
local que o verme não morre e que o fogo não se apaga. Era para esse lugar que eu ia, se eu não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu não endureci o meu coração. Então eu sonhei, e nesse sonho eu vi ídolos, como que entidades, como que guias de 1 metro, meio metro, 1,5 metros, 3 metros. E esses bonecos, eles meio que sorriam com escárnio. E uns tinham uma face distorcida. É uma coisa bem macabra. E eu vi pessoas que viveram a vida toda comigo nesse lugar horrível. Irmãos, eu não estava com depressão no sonho, eu não estava com uma angústia, uma tristezazinha, eu estava com uma depressão mais aguda. Eu não estava com medo, eu estava com puro terror, era agonia, completa agonia. E assim que é o inferno. E nesse mesmo momento tem pessoas caindo neste lugar. Isso é muito sério. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Então, eu sonhei e eu fiquei muito triste, e foi me dito que essas pessoas não haviam morrido. Eram pessoas que viveram toda a vida comigo, na rua, na escola, pessoas que eu conhecia. Então eu acordei com o coração tão pesado. O Senhor me colocou para orar por essas pessoas. Até hoje eu oro, tento evangelizar, mas a pessoa tem que querer também, né? Então eu deitei. Eu bati sentada quando eu acordei. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu sonhei com o inferno. O inferno é real. Até aquele momento eu ficava assim, alheia à questão da existência do inferno. Mas o inferno é real. O verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então eu fui dormir, deitei. Quando eu deitei, irmãos, uma presença demoníaca entrou no meu quarto. Eu sabia ser o próprio Satanás. Ele estava furioso porque naquela hora, naquele mesmo dia, naquela noite, eu tinha entregado a minha vida a Jesus. Gente, a minha vida toda eu vivi aqui, né? Eu corria por aqui, mas filho de crente não é crente. O filho de crente precisa ter de fato uma experiência pessoal com Jesus Cristo, né? Então, aquela noite tinha chegado a minha hora. E eu lembro que antes de dormir, né? Antes de ter esse sonho, eu fiz uma oração muito bonita. E eu falei, Senhor, tudo que eu tenho eu te ofereço. Eu não quero mais nada desse mundo. Mais nada desse mundo. O meu corpo é teu. Menina, não dá seu corpo para qualquer um, não. Sabe, não dá não. Você vale muito mais. Muito mais. O Espírito Santo ama você. Ele tem algo muito superior para você, menino. Não se dá para qualquer uma, não. Deus vai levantar uma varoa para você. E hoje eu dou a minha vida, eu consagrei a minha vida de uma vez por todas ao Senhor Jesus. E nessa noite eu tive sonho e tudo mais, fiz essa oração bonita, deitei. E eu disse, Senhor, eu nunca mais brinco de ser crente. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Essa é a maior verdade, é uma verdade verdadeíssima. Verdadeíssima. Tudo que você faz hoje, você colhe amanhã. Tudo. Então eu sonhei, tive esse sonho, e essa presença demoníaca entrou no meu quarto. Eu sabia ser ele, porque ele estava com muita raiva. E por incrível que pareça, eu não tive medo. Eu não tive medo. Então eu continuei deitada, sabendo que era ele. E eu falei, Senhor, agora envia seus anjos guerreiros para guerrear por mim. Espírito Santo, fica comigo, que agora eu quero entrar nessa batalha, mas eu quero vencer. Eu vou entrar para vencer. Então, a batalha começou, irmãos. E no final ele não se deu por vencido. Ele foi debaixo da minha cama e deu 3 batidas com toda a força. A cama tremeu. Olha só, eu não tive medo. Eu não tive medo. Então, quanto mais eu orava, mais fraca eu ficava. E meu corpo ia caindo, ia caindo, ia caindo. E ficando mais mole, sabe como que é? Como se eu estivesse de fato levando paulada. Eu falei, Senhor, eu estou começando a ficar fraca. Muito fraca, muito fraca, muito fraca. Eu preciso de seu renovo. Eu não aguento mais.
Senhor, olha a minha oração, me envia um pássaro, que esse pássaro pouse na minha janela, e quando ele cantar, eu vou saber que amanheceu. Irmãos, em menos de 1 minuto esse pássaro apareceu. E esse pássaro cantou. Quando esse pássaro cantou, eu levantei. Falei, graças a Deus. Irmãos, como levantar da cama? Meu corpo estava assim, tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Não era de medo, não. Eu tinha lutado a madrugada inteira. Gente, tinha horas de convertida. Senhor, toma. Você sempre quis saber o que era o mundo espiritual? Então toma. Eu estou te revelando o oculto e o escondido. Para poucos, eu revelei. Toma. Então depois eu levantei. Quando eu levantei, eu dei de cara com meu irmão no corredor. Dei de cara com meu irmão no corredor. E meu irmão pegou e falou assim, que foi, Tisa? Eu olhei para meu irmão e falei, Timóteo, não dá para ir para a escola, não. Eu estou cansada, olha para mim. Meu irmão até se me assustou com a minha aparência. Eu estava muito dilacerada. Então meu irmão olhou pra mim e eu contei tudo pra ele e fui no espelho. Quando eu olhei no espelho, é como se tivesse 2 bolas pretas, tudo inchado, irmãos, tudo inchado, tudo inchado, tudo inchado. Cada parte do meu corpo doía. E doía muito, como se de fato tivesse apanhado. Mas eu venci. O Senhor sempre vence. As trevas nunca prevalecem. Não tem como. E não há meio de sobrevivência sem o Espírito Santo. Nós estamos selados, nós iremos para o céu, mas a nossa passagem é o Espírito Santo. Por isso que eu sou louca por esse homem. Ele é completamente irresistível. E ele gosta de ser visto como uma pessoa, não como uma força e não como um ser. Não chamem de força. Isso machuca muito ele. Então eu fui para a escola nesse dia, tinha prova, e como que eu vou falar para a professora? Eu lutei a madrugada toda contra o demônio, a professora me chamar de louca e me dar um 0, né? Então não tem como falar. E eu fui, dilacerada, irmãos, dilacerada, eu peguei o ônibus, fui quietinha, orando, e eu sabia que o meu noivo estava do meu lado, me assistindo. Irmãos, eu amo ele demais. Demais, demais, demais. Ele tá aqui hoje, sabia? Eu amo ele demais. E eu fui pra escola. Chegando na escola, a primeira aula era no auditório, lá na escola, né? Eu tava tendo um vídeo. E aí eu olhei pra frente e vi uma menina. E aquela menina me chamou a atenção e eu fiquei olhando durante a aula toda pra aquela menina. Aí antes de terminar a aula, quem vai pro meu lado? Meu noivo, o Espírito Santo. Ele colou e falou assim, começou a me contar tudo a vida da menina. E eu falei, nossa, mas o que é isso? Primeiro dia de convertida. E ele pediu que eu falasse pra ela tudo que ele tinha passado pra mim. Eu falei, Espírito, mas como é que eu vou falar isso? Sendo que ela não conversa comigo, eu não sei nem se gosta de mim. Porque, irmão, sempre foi uma alienígena. Onde eu ia, eu era sempre uma alienígena. Sabe? Eu sempre vivi, desde quando eu voltei pro Senhor, né? Eu sempre vivia no céu. Então eu andava na rua olhando pro céu. Tudo pro céu. Eu vi um passarinho, tudo pro céu. Então os outros perguntavam, por que você tanto olha pro céu? É difícil explicar isso, né? Então essa menina, ela estava na minha frente. Eu falei, como que eu vou falar isso pra ela? Eu te dei um dom, o Espírito Santo. Desde pequena, na barriga, você tem um dom. Use-o. Ficou quietinho. Tem um dom. É verdade, eu tenho um dom. É verdade. E aquilo foi... Pra quem sabe, eu gosto muito de escrever. Muito, muito, muito. Você quer me fazer feliz? Me dá uma caneta e um papel. Tô feliz. É meu presente.
Então eu peguei na mochila uma caneta e um papel e escrevi a vida da menina toda. A menina olhou para trás. O que é isso? Como você sabe de tudo isso? Eu fiquei assim, como falar que o Espírito havia me contado, sendo que ela nem conhecia direito o Espírito Santo. Então ela começou a chorar e não parava de chorar. Eu tive que tirar ela da sala e ir para uma outra sala. Irmãos, naquele dia aquela menina se reconciliou com o Senhor. Ela aceitou Jesus. E eu tinha um dia, não, era poucas horas de convertida. E, irmãos, o Senhor mudou a minha vida. O Espírito Santo é um ser maravilhoso. Uma observação. Enquanto a Bíblia nos diz claramente que o Espírito Santo é realmente uma pessoa com intelecto, emoções e desejos, muitos cristãos vivem suas vidas como se ele fosse uma força ao invés de uma pessoa. Eles nunca ultrapassarão um determinado nível em suas vidas cristãs enquanto não enfrentarem verdadeiramente o fato de que o Espírito Santo pensa, sente, se comunica, percebe e responde. Ele dá e recebe amor e sofre muito quando é ferido. Ele é Deus de relacionamento. O Senhor me fez para a glória dele. O Senhor nos fez para a glória dele. E ele não quer só visita. Ele é o Deus de relacionamento. Que é o tempo todo você falando com ele. O Espírito Santo é assim. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. Eu acho que pouco se é falado nessa terceira pessoa, sabia? Eu gosto muito de ver estudos e seminários em outros lugares e congressos online. E eu vejo que pouco se é falado nessa terceira pessoa da Trindade. Deveria ser falado mais. Porque ele sente também. Ele ama cada um de nós. Irmãos, ele mudou a minha vida. Eu sou completamente louca pelo Espírito. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. E ele mudou a minha vida. Eu desejo a todos vocês um feliz 2016, cheio da presença de quem? Do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz.